Muito boa noite, gente. Muito boa noite. Sexta-feira, até que enfim acabou a data FIFA e finalmente tivemos Palmeiras, mas como todos nós sabemos, um jogo muito fraco, tecnicamente, taticamente, fisicamente, do Palmeiras. Enfim, gente, eu quero fazer uma conversa aqui com vocês, eu quero ir direto ao assunto, porque eu acho que tem coisas importantes, principalmente que aconteceram no final do jogo, que eu acho que a gente precisa conversar. Então, eu quero muito a opinião de vocês. E se você caiu de paraquedas aqui, você não é inscrito, já se inscreve no canal rumo aos 11 mil inscritos e deixa seu like também. Combinado? Bom, como eu falei, né, gente, só passando uma pincelada aqui no jogo, eu acho que o Palmeiras fez um jogo bem fraco tecnicamente, né? Bem marcha lenta. Eu acho que dos que voltaram das suas seleções, eu acho que o Gomes, como eu sempre falo, até falei ontem na live da Pitaco Palmeirense, que o Gomes, quando ele vai para a seleção, ele é o único que volta assim numa regularidade ele é muito regular, né? Ele é muito flat. Então, eu acho que realmente a gente pode colocá-lo como o mais regular, né, desse elenco do Palmeiras. E eu gostei também do Veiga. É bem verdade que ele entrou no segundo tempo, mas, assim, foi muito perceptível que quando ele entrou, ele já fez uma diferença em todos os fatores de rendimento dentro do campo, né? Então, assim, melhorou muito a qualidade do passe, melhorou muito os cruzamentos, que foram, assim, foram incontáveis cruzamentos que o Palmeiras fez. O jogo de hoje foi erro de passe, cruzamento e bola longa. Sobretudo no primeiro tempo, onde a escalação do Abel foi um pouco mais improvisada, né? Então, entrou com o Flaco Lopes e o Rony mais à frente, né? O Piquerez fazia o corredor sozinho, o Lopes ele voltava para receber essa bola com os volantes, ou seja, com o Gabriel Menino e com o Zé Rafael. E ele já fazia algumas inversões de jogadas, né? Ele fazia algum passe para usá-las e já se colocava à disposição na área para tentar o gol, né? Mas não gostei também da atuação do Flaco Lopes. E assim, o Arthur no meio, assim, você vê que completamente incomodado com essa posição. Você vê que o Palmeiras não teve criatividade, não teve inspiração, muito por conta do Arthur, por conta desse incômodo do Arthur, né? Ele estava muito incomodado no meio de campo. Por isso que o Palmeiras estava muito pobre de ideias, né? Você vê que o incômodo dele era tão grande que foi realmente assim, foi isso que retratou a pouca inspiração do Palmeiras, né? Ele não buscava o jogo, ele não voltava para buscar essa bola, para criar, para conduzir as jogadas, né? Para fazer algo diferente, para aparecer até mesmo como um elemento surpresa. Por quê? Porque o incômodo estava falando mais alto do que a parte técnica dele. Né? E aí vieram algumas substituições que eu gostei. Eu gostei das substituições que o Abel fez, eu achei que foram interessantes. Colocou bem no começo do segundo tempo, logo com 12 minutos, ele já colocou o Kevin, colocou o Veiga também, o que melhorou, mais longe do ideal, né, gente? Eu acho que essa é a palavra, né? O Palmeiras jogou muito em marcha lenta. E aí até a última substituição para mim foi a mais esquisita, porque o Abel Ferreira ele tira o Zé Rafael e coloca o Breno Lopes. E aí, assim, a gente tá com 4 minutos aqui de vídeo, gente. Eu acho que deu pra gente passar pelo menos um pouco do que foi o jogo. E aí que nos acréscimos, como sempre, né? O Breno Lopes, ele faz o gol da vitória do Palmeiras, né? De um time, como eu falei, com pouquíssima inspiração, com pouquíssima criatividade. E já tava mais ou menos naquele Deus nos acuda, até que assim, um pouco melhor, pelo menos chegando um pouco mais ao ataque, porque o Goiás também teve um cara expulso do lado deles, né? Então abriu ainda assim mais espaço pro Palmeiras trabalhar algumas jogadas e também pela criação do Veiga, que, como eu falei lá no comecinho do vídeo, é muito nítido, né? Muito, muito nítido quando ele entra na posição de ofício dele mesmo, a qualidade em todos esses fatores de rendimento que ele dá para o Palmeiras. E ainda voltando
da seleção brasileira, e ainda, pelo que eu ouvi, ele estava com alguns sintomas gripais. E mesmo assim, você vê a qualidade que ele tem, a qualidade técnica que ele tem, esse espírito de liderança também que ele exerce dentro do elenco, e o quanto ele melhora, é inevitável, ele melhora o time, né? E aí que é o que eu quero conversar aqui com vocês, né? O Breno Lopes, ele entra e ele faz o gol da vitória. E ao fazer o gol da vitória, ele provoca a torcida, né? Existem aqui até algumas imagens de Twitter, parece que ele faz gestos para a torcida, né? Ele faz aquele gesto de e agora, né? Vão falar de mim. Eu acho que é algo que você entra num campo muito delicado, né? Porque você mexe com também, né, com a principal organizada do clube. Isso me remete muito a aquela fase final do Luiz Adriano, onde ele também provoca a torcida e a gente sabe tudo o que deu. Acho que foi desnecessário, eu não acho que é algo inteligente do jogador. É claro que a gente precisa sim pesar o lado humano do jogador, né? Ele ouviu bastante durante o jogo, ele ouviu críticas, a torcida pegando muito no pé por 2 lances que ele teve, que assim, vamos combinar, foram bem... falando português, claro, foram bem bizarros, né? Sim, é um chute completamente torto e outro lance, assim, desculpa, gente, de um jogador que tecnicamente é limitado, né? Um jogador que tecnicamente é limitado. Faz sim seus gols, faz sim seus golzinhos nos acréscimos. Algumas vezes, quando entra, faz uma fumaça, corre muito, né? Muito proativo. Ele se doa muito nessa parte defensiva, porque ele volta para marcar e tudo mais. Mas assim, gente, eu confesso para vocês que eu não esperava isso do Breno Lopes. Não esperava, eu achava que assim, sabe assim, pelo menos na minha visão, ele seria, pelo menos o perfil que ele tem, o perfil de jogador que ele tem. Eu nunca cheguei a pensar que um dia ele poderia se revoltar nesse nível e fomentar um atrito até que grande com a torcida, porque pelo que eu vi, pelo que a torcida reverberou aqui, principalmente em Twitter, em Instagram e tudo mais, a torcida não gostou. A torcida se sentiu, acredito que desrespeitada, e é algo, foi o que eu falei, é algo muito delicado, né? Eu acho que assim, de novo, eu acho que existe o lado do jogador, existe o lado humano, existe o esgotamento, e é essa palavra que eu queria falar para vocês. Como eu não conseguia até certo momento enxergar o Breno Lopes dessa forma, assim, de um dia provocar a torcida, até pelo status que ele tem no Palmeiras. É claro, ele recebe críticas, né? Mas ele fez o gol de Libertadores, né? A torcida lembra isso sempre com muito carinho. E assim, acho que a pegação no pé da torcida, ela já vem também de algum tempo e vem muito também do clássico contra o Corinthians, né? A gente não pode esquecer que ele perdeu um gol feito. E hoje mais 2 lances, assim, de jogador tecnicamente fraco, né? E a torcida se irritou, e esses 2 lances fomentaram ainda mais para criticá-lo. E ele, como eu falei, eu acho que para ele ter agido dessa maneira, talvez passa por um esgotamento mental, um cansaço mental, né, onde talvez chegou no limite, né, entre Breno Lopes e Palmeiras, não sei, mas é algo muito delicado, é bem aquela frase, né, talvez tenha mexido no vespeiro, porque se a torcida ela já o criticava com essa atitude, a torcida tem agora paciência zero com ele. Vamos ver os próximos capítulos, vamos ver como é que vai ser. A gente sabe que o Breno Lopes ele tem meio que uma cadeira cativa com o Abel Ferreira, né? Ele sempre o coloca nos jogos, é um jogador de confiança do Abel. Então vamos ver, no final do jogo até eu vi o Abel indo até a torcida, né, talvez para
pedir algo, né, pra colocar algum pano quente também. O Everton, na saída da entrevista, também muito pano quente colocou, falando que sabe que enfim, a torcida tá lá sempre lotando o Allianz Parque, e que todos têm muito respeito pela torcida. Só que tem uma contradição aí, né, porque respeito foi o que o Breno Lopes não teve em relação à torcida. Então, enfim, quero muito saber sua opinião, gente. Deixa aqui nos comentários. Eu não passei muito pelo jogo, gente, justamente por isso, porque foi, como eu falei, foi um jogo, assim, muito pobre de ideias, né? Muito fraco tecnicamente, taticamente. E eu tô bem curiosa, até porque acho que vai ter alguma pergunta na coletiva de imprensa e o Abel vai ter que responder. Quero muito saber. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto do Breno Lopes, que foi o que eu destinei mais um tempo aqui, né, pra gente conversar, pra gente falar. Eu quero muito saber a sua opinião. De novo, se você não é inscrito, se inscreve, porque é muito importante pro crescimento do canal e pra minha caminhada aos 11 mil inscritos. Combinado, gente? Fico por aqui. Muitos e muitos beijos. E assim, por mais que tenha sido um jogo ruim tecnicamente, pobre de ideias, saímos com a vitória. E eu prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder. É isso, gente. Antes palestra sempre.